Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer aqui com vocês um pouco do resultado da Neoenergia, uma empresa do nosso setor elétrico muito interessante na bolsa e que, claro, passa sim por alguns desafios lá dentro, passa por algumas complicações. No entanto, o resultado que eles trouxeram foi bastante satisfatório e eu quero trabalhar isso com vocês logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para minha tela, eu quero basicamente trabalhar o que eles consideram aqui que houve de mais interessante, considerando ano a ano, e depois eu vou especificamente trabalhar apenas o que houve nesse quarto trimestre de 2022. Então, olhando aqui para os dados, eles colocam 2022, 2021, e a linha que eu acho mais interessante que a gente olhe é essa daqui, o lucro atribuído aos acionistas. Nós tivemos um lucro, ou pelo menos uma diferença aqui, de 20% de um ano para o outro, ou seja, todo o valor aplicado ali dentro da empresa, com todos os investimentos que ela anda fazendo, tudo aquilo que ela tem entregado também, isso resultou de um ano para o outro num aumento de 20% no lucro atribuído aos seus acionistas. Eu acho muito interessante isso. Agora, olhando aqui para o EBITDA, não é um indicador que eu gosto muito, só para que eu reforce um pouco essa ideia do porquê que eu não gosto. É muito interessante você olhar a dívida líquida sobre o EBITDA. Aí sim eu acho que esse indicador é bastante interessante. Por quê? O EBITDA, basicamente, ele reforça qual o seu ganho antes de alguns custos que nós temos ali, como juros, depreciações, amortizações, impostos e tudo mais. Se você não for o governo, ou não for um banco, ou um credor que tenha emprestado dinheiro para essa empresa e vai receber uns juros por isso, esse indicador não é interessante para nós. O indicador mais interessante para o acionista, nosso, minoritários, é mais interessante ver o lucro líquido desta empresa. E, especificamente por isso, eu gosto de olhar aqui o lucro atribuído aos controladores, porque é com base nisso que eu consigo efetivamente enxergar tudo aquilo que a empresa lucrou, já deduzido todas aquelas dívidas que nós temos com juros, impostos e outras coisas do gênero. Então, eu acho isso daqui muito interessante para que a gente comece a analisar que de ano para ano nós tivemos um aumento de 20% no lucro que nós colocamos ali no nosso bolso. Então, olhando aqui para alguns destaques operacionais que eles trouxeram aqui e também alguns destaques financeiros, é interessante notar que o lucro apenas neste trimestre foi de 936 milhões de reais, um aumento de 47% em relação ao quarto tri do ano passado e em relação a geral ali de 2021 para 2022, nós tivemos esse aumento aqui de 20%, conforme eu tinha comentado com vocês lá em cima. O CAPEX. CAPEX basicamente é uma sigla aqui para significar investimento, o quanto que a empresa investiu. E aqui eles colocam que o investimento da empresa, ou CAPEX, está aqui na ordem de quase 10 bilhões de reais, um aumento de 6% em relação ao ano passado. E aí eles colocam aqui que esse investimento foi especialmente para expansão e melhoria nas redes de distribuição e novos projetos eólicos, solar e principalmente, aqui nós vamos trabalhar um pouco, de transmissão. A dívida líquida sobre EBITDA, mais uma vez, lembra que eu comentei que o EBITDA normalmente não é um indicador tão interessante para outras finalidades? No entanto, dívida líquida EBITDA eu acho muito bom, que está aqui em 3,15. É um indicador bastante interessante e dentro do setor elétrico ele está em linha com seus pares. Particularmente, nós temos, por exemplo, a Transmissora Paulista, que é uma empresa que eu tenho dentro da minha própria carteira de investimentos, e ela tem uma política remuneratória de que 75% do seu lucro vai ser distribuído se a dívida líquida sobre EBITDA estiver abaixo de 3. E hoje ela está acima de 3, tá? Pelo menos até o resultado que nós temos o terceiro tri, estava em 3,25. Então, essa dívida aqui da Neoenergia, ela também está muito em linha com seus pares, com empresas que são também muito bem cotadas na Bolsa de Valor. E considerando aqui para o quarto trimestre de 2021, ou seja, um ano atrás, a dívida subiu bem pouco e eles fizeram muitos investimentos. Ou seja, quando você tem ao mesmo passo uma dívida crescendo, só que seus lucros crescendo de uma forma até maior ou junto com isso, você consegue, de uma certa maneira, equalizar a sua dívida com relação ao seu lucro, e isso é bastante interessante, porque a empresa se mantém investindo, ou seja, adquirindo dívidas, mas consequentemente também colocando projetos em operação e trazendo melhorias para suas redes, ela consegue aumentar o seu lucro, o que é muito interessante. Aqui eles colocam que as perdas, elas seguem em linha na trajetória de queda. Aqui a gente está falando de perdas no que é transmitido dentro das linhas ali de transmissão e de distribuição da empresa. Claro, nós vamos analisar um gráfico mais para frente aqui, mas é interessante a gente notar isso aqui. Algumas outras questões eu vou trabalhar com vocês durante aqui a análise
análise de todo o balanço que eles apresentaram, então essas outras linhas aqui eu vou pular para que a gente consiga ir trabalhando. Eu já fiz o trabalho aqui para nós de fazer algumas indicações, de grifar algumas coisas para que a gente não perca tempo e vá diretamente nas informações mais relevantes para essa empresa. Então, olhando aqui, eles encerraram o ano de 2022 com EBITDA na casa de 11 bilhões de reais, 18% acima em relação ao ano passado. E eles alcançaram um lucro líquido de 4,7 bilhões de reais com um crescimento de 20%, mais uma vez reforçando aquela métrica que eu coloquei para vocês de EBITDA e lucro líquido. Olhando um pouco aqui, eles colocam que eles tiveram resultados sólidos, trazendo um plano de otimização do portfólio, ou seja, eles fizeram ali algumas melhorias dentro daquelas redes de transmissão, naquelas redes de distribuição, e eles também têm uma parte da receita em linhas de geração de energia. Eles têm energia eólica, têm energia solar e eles têm também termoelétricas, que é uma parte muito pequena que na verdade a gente quase não vai falar aqui porque ele se tornou tão insignificante dentro do portfólio da Neoenergia que hoje é mais interessante analisarmos outras questões. Olhando aqui para outros destaques, eles anunciaram a permuta de ativos com a Eletrobras, em que eles assumiram 100% do controle da usina hidrelétrica de Dardanelos, além das participações residuais da Eletrobras em ativos do controle, e eles fizeram uma troca em participações de algumas outras usinas aqui. Eles fizeram uma oferta pública de ações da Neoenergia Pernambuco, que eles conseguiram deter 100% das ações da distribuidora, ou seja, eles tinham uma parte ali da Neoenergia de Pernambuco que ela estava, vamos dizer assim, descolada, e eles fizeram uma oferta pública dessas ações e eles fizeram a aquisição de 100% disso. Muito interessante. Olhando aqui para alguns destaques de alguns setores específicos aqui, nós temos que em relação à distribuição da energia, eles fizeram um investimento de 5,4 bilhões de reais em expansão. E a mais interessante é a questão de confiabilidade e inteligência das redes, ou seja, quando você tem uma rede de distribuição, é muito importante que você mantenha aquele fluxo de energia seguindo para que você não tenha perdas, para que você não tenha picos de energia e isso acabe queimando eletrodomésticos das pessoas, porque consequentemente a empresa que distribui essa energia acaba sendo condenada a restituir o valor. Por exemplo, se você perdeu uma TV porque teve um pico de energia, então essa empresa ela é responsável por pagar isso. Então, considerando a questão de confiabilidade e inteligência da rede, é muito interessante isso. Aqui na parte de transmissão, eles fizeram um investimento de 2,6 bilhões e, consequentemente, eles vão trazer para dentro dos seus resultados uma receita anual permitida, colocando aqui um adicional pelas entregas que eles já fizeram na casa de 200 milhões. Claro, eles trouxeram aqui que eles, seguindo esse investimento que eles estão fazendo, eles querem trazer alta rentabilidade, considerando que eles arremataram alguns lotes. Aqui nessa parte bem específica, eu quero trazer com vocês como que funciona a aquisição desses lotes. Então, basicamente, a ANEEL ela fala o seguinte: olha, gente, eu tenho um lote aqui que eu quero que vocês construam redes de transmissão para que a energia ela vá da geradora até os pontos de distribuição para que você consiga ali fazer essa intermediação de energia. Tá bom. Só que como que eu vou fazer isso? ANEEL, eu me disponho a pagar um determinado valor. Aquela pessoa que me conceder um desconto maior vai receber então o direito de fazer a transmissão desta energia. O que acontece é que em um desses lotes, a Neoenergia ela fez um desconto muito alto e isso foi muito fora da linha do que o mercado normalmente costuma praticar para os descontos. Então, normalmente fazia-se ali um desconto na casa de 49%, 52% e a Neoenergia fez um desconto muito mais alto e ela acabou arrematando, mas isso ficou muito mal visto, porque quando você reduz aquilo que você vai ganhar, ou seja, você concede um desconto maior em relação àquilo que você vai ter que investir e quanto tempo que esse investimento vai retornar para a empresa, os investidores não gostaram nada disso. Os analistas disseram que por mais que tenha sido uma aquisição interessante, que possa gerar um lucro para a empresa, mas isso se tornou numa margem muito pequena e não foi tão bem visto naquela oportunidade. No entanto, considerando que a empresa ela traz sim uma questão muito peculiar ali, junto com, por exemplo, Transmissão Paulista e Taesa, que é uma questão de eficiência nas operações, é interessante a gente notar que ela pode entregar antes essas redes de transmissão e ter um ganho muito interessante aqui dentro, que nós já vamos ver que ela é uma das empresas que efetivamente faz isso. Por fim, a última questão aqui que eu achei bastante interessante nós comentarmos é a questão da antecipação da entrega do complexo eólico de Otis, ou seja, eles
tinha um projeto ali para entregar 567 milhões de watts e eles fizeram essa entrega antecipadamente. Eu acho isso extremamente interessante porque mostra a eficiência e o comprometimento da empresa. Seguindo aqui para alguns outros destaques corporativos, eu vou passar basicamente por algumas das partes mais importantes aqui, de distribuição, de transmissão e de geração de energia. Olhando aqui para a parte da distribuição, onde a Neoenergia é muito forte, nós temos aqui que eles têm três segmentos, basicamente a rede de distribuição e transmissão, a parte de renováveis com geração eólica, hidrelétrica e solar, e a parte de liberalizado, que é a geração térmica, mas essa última parte aqui nós não vamos falar porque ela se tornou muito pequena dentro da Neoenergia, tá bom? Então, indo aqui para a questão de distribuição, nós vamos falar um pouco de número de consumidores. Eles colocam aqui que, em comparação a 2021, eles tiveram um aumento de 295 mil casas ou consumidores de energia. No entanto, por mais que isso seja um dado interessante, porque você conecta mais casas à rede de distribuição, nós olhamos aqui embaixo e eles colocam que no quarto trimestre eles tiveram um consumo residencial reduzido, ou seja, 3 das 5 distribuidoras aqui tiveram um consumo menor. Olhando aqui também para a classe industrial, eles tiveram uma redução de 12,6% nesse trimestre, ou seja, tanto no consumo residencial como no industrial, nós tivemos reduções de consumo. Então, se você tem a distribuidora e você ganha pela energia que aquela pessoa consome, consumir menos acaba, consequentemente, dando uma receita menor para você. Aqui, especialmente na parte residencial, ele coloca que, por conta das menores temperaturas e maiores chuvas, as pessoas deixaram de consumir. Então, a gente está falando aqui muito da questão do ar-condicionado, ventiladores e coisas do gênero. Na parte industrial, é um pouco mais complexo aqui, porque eles não abrem de forma tão ampla para nós, mas eles colocam aqui que, principalmente pelos setores de extração de minerais básicos, papel e derivados, petróleo, gás natural e químicos. Isso aqui basicamente foi o que trouxe um pouco de problema para essa redução no geral, mas de qualquer forma a empresa ainda se mantém bastante lucrativa. Seguindo aqui um pouco nos resultados, eles trazem os números, eles trazem as perdas, e essa parte aqui das perdas eu acho bastante interessante a gente notar, que as perdas totais seguem numa trajetória de queda nos últimos 12 meses e recuam em 3 das 5 distribuidoras em comparação não ao ano passado, mas ao trimestre passado, ou seja, eles estão mostrando que de trimestre a trimestre eles estão conseguindo reduzir as perdas. Tanto é que se a gente olha aqui, tanto as perdas que nós tivemos, saímos ali de 2,6 e estamos em 2,6 aqui também nessa perda técnica. Perdas não técnicas nós estamos também diminuindo bastante. Olhando aqui para o total de 2022, nós temos 3,5, então eu acho bastante interessante isso para uma das que nós temos atualmente. Olhando para outras, nós saímos aqui de uma perda de 561 para 527, fomos aqui de uma perda de 577 para 616, então aqui nós tivemos um aumento. Então é interessante você sempre olhar essa questão aqui para efetivamente você enxergar se essas perdas elas são altas ou não e se a redução que houve aqui nelas foi significante ou não. Então, seguindo mais um pouco aqui, existem algumas outras preocupações que nós temos na parte de distribuição de energia, que basicamente é o seguinte: os Barsi, que são investidores muito interessantes, com um histórico muito assertivo ali de investimentos, eles disseram o seguinte: olha, o que é mais interessante, você ter vários consumidores ou ter apenas um? Claro, é muito mais interessante você ter apenas um, sabendo que esse um vai te pagar de uma forma consistente e quase sem risco. Então é muito interessante você ter, por exemplo, a parte de geração, porque quem vai efetivamente te pagar vai ser a transmissora, vai ser a distribuidora. Então é uma única pessoa, no máximo duas. A transmissora ela é remunerada pela geradora e também pela distribuidora, pela manutenção daquela rede. Agora, quando você tem uma distribuidora, quem são os seus consumidores? Sou eu, sou você, enfim, são diversas casas. E isso pode gerar um inadimplemento muito alto, ou seja, pessoas que não pagam a sua conta de luz. Então, olhando para a questão geral aqui, é interessante olhar que a Neoenergia ela saiu do ano passado de 96,2 de efetivas pessoas que estão pagando para 99,2, ou seja, tiveram um aumento bem substancial aqui e especialmente para este último trimestre 99,5, ou seja, praticamente 100% das pessoas que recebem energia da Neoenergia estão efetivamente pagando ali na sua linha de distribuição.
Então, seguindo aqui mais um pouco, eles passam por alguns outros indicadores que talvez não sejam tão interessantes para a gente analisar agora, mas o que é interessante é a parte de transmissão de energia, que basicamente é um dos filés mignon aqui da parte de energia, porque tem as margens mais altas. Eles colocam que em janeiro de 2023 entraram em operação a linha Formosa, aqui do Rio Formoso. E o que é mais interessante é essa parte que eu tinha comentado com vocês lá em cima. Eles têm um 25% de saving de CAPEX, trazendo isso aqui para uma realidade de uma pessoa que não entende tanto de investimentos. Vamos supor que você tenha 2 anos para entregar uma determinada obra. Só que você é recompensado se você entregar essa obra antes. Então, considerando todo esse prazo que nós tínhamos, eu entreguei com 25% antes do prazo que me foi estipulado. Então, ao invés de entregar ali no final dos 2 anos, eu entreguei com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Só para que a gente tenha essa noção de que você conseguir efetivamente trazer para a operação uma linha com um prazo de antecedência, você ganha não só no seu investimento, como você já começa a receber antecipadamente a RAP que você tinha direito. Então isso aqui é muito interessante. Então eles colocam aqui que isso foi sinalizado pela ANEEL com uma antecipação de 14 meses do prazo regulatório. Então assim, eles tinham 1 ano e 2 meses a mais para entregar uma determinada linha de transmissão e eles entregaram isso aqui confirmando a capacidade de execução da Neoenergia. Ou seja, todos os leilões de transmissão que ela está ganhando, ela quer mostrar aqui que não só ela tem capacidade de colocar em execução, como ela entrega de forma antecipada e com eficiência operacional. Por fim, eu queria trazer aqui para vocês que eles têm, claro, alguns outros leilões aqui de 2018, 2020, 2021, 2022, e aqui nós temos basicamente as fases de operação dessas linhas. Então, nós temos aqui a parte de licença, o recebimento da RAP, a questão dos investimentos que são obrigatórios pela ANEEL, pela entrada de operação e pelo fim da concessão. É interessante notar aqui que essas concessões elas terminam lá para 2049 e 2052. Então temos muito prazo ali pela frente. Olhando aqui mais um pouco, a parte de licenças, tanto aqui a licença prévia como a licença de instalação e a licença de operação, algumas já foram concedidas, algumas outras não, algumas estão em fase de implementação, mas é interessante a gente notar que tudo isso está sendo sim realizado, está sendo posto em prática, e eles colocam aqui quanto que é o investimento que efetivamente a Enel ela exige aqui. Então nós temos investimento na ordem de 1 bilhão, como temos investimentos na casa aqui de 754 milhões de reais. Seguindo um pouco aqui, só para que a gente possa terminar efetivamente aqui tudo que a Neoenergia passa para a gente, e para que a gente passe assim, só para que a gente consiga entender efetivamente essa parte de energia renovável, eles têm aqui a parte de energia solar, energia hidro e energia eólica. Aí, olhando aqui especificamente para cada uma delas, nós temos aqui a eólica, que corresponde a esta parte, nós temos a hidrelétrica, que é uma das principais, e nós temos aqui um pouquinho de solar também, que está sendo posta em linha de operação. Eu acho bastante interessante aqui o que a Neoenergia anda fazendo dos seus parques eólicos e demais formas de investimento em geração de energia. Por fim, trazendo vocês aqui para mim, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise bastante profunda sobre tudo que a Neoenergia trouxe nos seus balanços e principalmente eu espero que você tenha compreendido que dentro de um ramo de energia as empresas elas conseguem se diversificar bastante e eu espero que você tenha entendido aqui alguns termos que são bem peculiares dessa parte de energia, como CAPEX, como RAP, como outras questões aqui que são bem peculiares desse setor. Eu conto mais uma vez aqui com a sua inscrição no canal, estamos quase chegando aos 1000 inscritos, fico muito feliz por já alcançar essa meta bem no comecinho aqui de 2023, então conto com você para que eu consiga alcançar essa meta. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!